A cantora, compositora e diretora criativa da própria carreira, Luísa Lian, se estabeleceu na última década como uma das autoras musicais mais bem-sucedidas da cena contemporânea artística brasileira. A artista paulistana expande os conceitos da música para além dos fonogramas, integrando elementos das artes plásticas, cinema, teatro, fotografia, moda, arte digital e performance nas suas apresentações ao vivo e videoclipes. Sua obra questiona as transformações do nosso tempo e como elas se refletem em nós, seja partindo do ponto de vista espiritual, político ou estético. Ao fundir elementos de música brasileira, música eletrônica e música pop com ênfase na lente do sincretismo religioso, ela investiga as dores e os prazeres da vida, sempre levantando questões existenciais de forma sensível, como se convidasse o ouvinte para reflexão. Luísa Lian lançou seu primeiro álbum, que levou seu nome, em 2015. Em 2017 veio o segundo trabalho, Oiá Tempo, acompanhado de um álbum visual. Em 2018, o álbum Azul Moderno foi eleito o melhor disco do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, trazendo texturas eletrônicas, remixes e técnicas de colagem digital. Agora, em 2023, veio o seu mais recente trabalho, 7 Estrelas, Quem Arrancou o Céu, com produção de Charles Tixier e que conta com a participação da também cantora e compositora paulistana, Céu. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. Os seus álbuns contam histórias, né? Sim, super. É uma coisa que eu me preocupo como se fosse uma muito. dramaturgia, assim. Super. E eu tenho essa... Enfim, quando eu estava escolhendo o que eu ia estudar, tipo, o cinema era uma coisa que eu tinha muita vontade de estudar, então eu tinha uma vontade de assumir esse papel de diretora, né? Porque eu tenho uma vontade de que minha música seja alguma coisa que as pessoas possam entrar, sabe? Como elas entram num filme, como um filme entra na vida delas, mas eu quero que minha música atravesse elas e que elas atravessem a música também, né? Você fala isso no... Eu nem ia falar dele ainda, mas já que a gente falou disso, que a primeira música que abre o seu álbum 7 Estrelas, Quem Arrancou o Céu, fala exatamente sobre... A minha música chama, né? Uhum. E você abre o álbum falando, a minha música é uma paisagem para você entrar e fazer a sua viagem. Exatamente. Que é o que você acabou de falar. Exatamente. Eu acho que sintetiza muito esse meu sentimento em relação à música, sabe? Esse meu sentimento em relação à composição, de fazer uma coisa... E não sei, enquanto artista, eu acho que eu tô buscando isso a vida inteira, nos meus shows, nos meus espetáculos, que é fazer uma coisa que faça as pessoas terem a sensação de que elas estão dentro delas e atravessando elas, seja de verdade imersivo, né? E você segue falando... Eu amei essa canção, a minha música épica. Você segue falando, luzes que nela correm são um espelho para cada um iluminar o próprio caminho. A minha música é uma miragem para você olhar conforme a sua verdade. Luzes que nela correm são um espelho para cada um iluminar o próprio desterro. Você, no seu álbum, esse último mais especificamente, mas acho que todos os seus trabalhos, você traz muito uma coisa de a gente refletir sobre os tempos que a gente está vivendo, né? E essa coisa de você falar pra gente se olhar para o próprio caminho, se olhar no espelho, tem muito a ver com... Você traz muito essa coisa de como as mídias sociais e nosso comportamento agora é ditado as nossas relações com a gente, com o outro, é ditada por essa loucura que virou viraram as redes sociais, né? Sim. Que é essa coisa do espelho. A gente tá sempre se vendo, tá sempre vendo o outro, mas a gente não tá se olhando de verdade, né? E que nem é um espelho de verdade. É importante lembrar disso, né? Um espelho que tem as suas distorções e é um espelho que tem... Então, ele não é um espelho exatamente, ele é uma reprodução, né? Ele é uma... E é um pouco... Para mim, esse disco tem esse lugar desse mergulho nos espelhos, né? Ele... eu separo ele como se fosse em 4 partes. Nessa jornada, né, que eu tentei colocar nessa história, que é a esfinge, o julgamento, o encontro e o renascimento. E essa música representa muito esse encontro na esfinge, o mergulho dentro, como se fosse um personagem que mergulhasse dentro de um labirinto de espelhos. Então, primeiro a esfinge te seduz, né, e fala assim, a minha voz está cristalina, eu estou chamando ali, a minha música é uma paisagem, daí você pensa, nossa, que viagem bonita, e daí, de repente, você, tipo, tá ali, você fala, meu Deus, isso aqui é um inferno, sabe? Que aí começa a distorcer, fazer umas distorções na sua voz, né?
fica irreconhecível, fica Exatamente, outra voz. vira uma outra pessoa. E um pouco foi um propósito conceitual também nosso de falar, ok, a gente quer fazer esse mergulho, contar sobre esse mergulho de dentro do espelho, dessa pessoa que, como se ela tivesse mergulhado num labirinto tecnológico, assim, até se reencontrar. Porque isso tinha muito a ver também com o meu pensamento sobre espiritualidade, sabe? Porque, sei lá, hoje em dia todo mundo fala muito, né? E eu acho que a espiritualidade, ela é sobre silêncio. E você vê tanta gente, tipo, falando sobre espiritualidade, e eu penso que, nossa, como que você se conecta uma vez que você está tão desconectado de você mesmo, né? Eu venho de uma espiritualidade que ela é do transe, né? Assim, da Umbanda, da Ayahuasca. Então, quer dizer, é uma travessia que você faz com você mesmo, a partir de um silenciamento, de tudo, para você se olhar de dentro. Você precisa fazer silêncio para se escutar, né? Exatamente, e olhar as coisas a partir daqui para daí você conseguir olhar para dentro. E não, a gente está completamente atordoado, invadido por essa série de espelhos e informação, tem de uma forma que a gente fica confuso, né? Dá volta em si mesmo, né? Assim, a coisa do excesso, né? Tipo, a gente vive uma época de muita informação e muito pouco conhecimento, de verdade, né? Exatamente. É tanta informação e as coisas acontecem tão rápido que a gente às vezes não para observar, contemplar. Exatamente. Não, nem o outro, nem a gente mesmo, né? Nem as transformações estão acontecendo dentro da gente, nem no mundo. Exatamente. Com essa velocidade de informação e também de como essas redes geram também comparação, né? Com o outro, com a vida do outro, que não é a vida real. Sim. Acho que também nesse álbum você fala muito sobre as mentiras, né? Tem uma música que você fala que tem alguém sentado do seu lado da mesa, na mesa, e que aquela pessoa não é de verdade, não, se ela tá ali, que ela tá fingindo. O príncipe bizarro, diamante raro. Príncipes e reis sentam do meu lado, todo mundo lindo, mundo acabado. Que é Cobras na Sua Mesa, né? Isso. E aí você falou sobre essa... Você falou a gente, é porque você e o Charles... Eu e o Charles, porque eu acho que ele faz muito parte dessa autoralidade, essa autoria do disco também. Esse álbum é Charles Tixier. Isso. São vocês dois, né? Tem uma nós participação da Cel em uma das canções. E ele faz essa coisa da produção, do sintetizador. Porque ele tá com você desde o segundo álbum. Ele tá comigo, na verdade, desde o primeiro. Eu tocando bateria, né? Já tocava bateria no primeiro. E desde a minha banda de jazz também, era com o Charles. Acho que foi ali, inclusive, que a gente se conectou. Porque tinha uma relação com o improviso. Que já, mesmo eu fazendo a voz e ele fazendo a bateria, a gente já jogou muito junto, desde sempre. Né? Olha que importante ouvir jazz também, né? Do improviso. Não, total. Acho que ele me formou. Isso me formou, me fez ter uma noção musical muito, muito interessante. Assim. E aí é ele que faz ele mexe na sua voz, essas distorções todas. Ele faz isso de um jeito muito, muito louco, muito dele, faz parte de uma pesquisa que é muito dele também, né? Assim, e essa produção musical, essa coisa, essas muitas camadas em que o trabalho vai mergulhando aos poucos, essa produção meio maximalista, assim, né? Eu acho que faz muito parte do significado do disco. Porque essa música que abre o disco, quando começa a distorcer sua voz, é quando você começa a falar que perto demais para ver seu rosto, é isso? Perto demais para ver seu rosto, claridade não me deixa enxergar. E aí até uma hora que você começa a falar sobre o mundo, o grito dos aflitos, todo mundo fake, todo mundo mito, todo mundo morto. Que é isso que a gente estava falando agora, né? Sim. De a gente não... De viver talvez uma realidade ali que nem a gente está fora da realidade. Tudo é fake na internet, né? E meio que a vida meio que não importa, né? Assim, num certo sentido. Teve até uma vez que algum fã, assim, me zoou por causa de uma entrevista, falou assim, nossa, o É a Tempo, que eu acho que é um trabalho que ressoa muito com eles, assim. Que é o seu segundo álbum. Que é o meu segundo disco, que é o que tem um álbum visual e tal. Fala, é baseado em Facebook de morto, mas é porque eu falava muito sobre isso, um pouco nesse lugar de... sei lá, dessa vida que tá ali mais para ser mostrada e como se, sabe, às vezes uma pessoa morreu e a vida dela tá ali meio... continua ali, né? Registrada e rastreada, isso... E não que isso seja ruim, porque eu acho que é bom a gente poder lembrar das pessoas, não é isso, mas tem uma coisa que é um pouco uma falta de olhar para as perdas, né? E eu acho que
uma falta de olhar para também a perda que é a vida, né? Que a gente está o tempo inteiro perdendo, né? Vivendo e morrendo, né? Um segundo atrás já acabou e não volta mais, né? Exatamente, não volta nunca mais. E é importante você encarar essa efemeridade, assim. Então, é um pouco esse lugar da internet de ser esse... Não sei, esse lugar onde a gente projeta os nossos avatares, mas que não conseguem dar conta da nossa complexidade. E daí nós mesmos acabamos criando essas projeções perfeitas que a gente nunca consegue alcançar. Então é uma imagem chapada que ela já nasce morta, porque ela não tem complexidade, ela não tem vida, ela não respira, sabe? E lá no EA Tempo você já estava falando disso. Já estava falando disso em várias das músicas, nos que poemas. É de que ano? 2017. 17, Que foi o seu segundo disco. E lá também você traz bastante dessa sua relação com o Daime, a Umbanda também, né? Nesse álbum. Sim. Esse álbum é um álbum mais curto, tem 8 faixas. Sim, ele é mais... E tem visualizer, Um álbum visual. você chama Não, álbum visual, porque o visualizer seriam vários São todas esses separadas. trechinhos, né? É todo o álbum. Ele é uma história, Conta uma história. narrativa, assim, que é contada, que foi feito por 2 amigos meus, assim, foi bem especial. É um dos primeiros álbuns visuais que tem nessa nova leva, assim, né, da nossa geração. E foi muito... eu acho que é isso, a gente vai pensando sobre as coisas, evoluindo nosso pensamento sobre elas, mas tem alguns problemas que a gente carrega... Continuam. Que carrega, né? Você carrega aquela coisa que você está tentando solucionar. E um pouco, eu acho que a nossa geração vive esse conflito dessa transição de tempos, né? Assim, de crescer uma infância, quer dizer, quando a gente morava lá em Trancoso, mal tinha telefone, sabe? Lá em Trancoso, E pelo agora menos. você fala por E daí, vídeo. de repente, você viu a transição. Inclusive, ver um pouco desse lugar de quando surgiu a internet ali, sabe? Nem lembro como foi o quê? 98, 95? Mas ali bem... Mas aqui, primórdios da A internet. discada, né? Por aí. A internet de escada, e daí depois 98, daí, tipo, mesmo ali, eu acho que até o surgimento do Orkut, Facebook, tinha uma relação com a internet que era como esse campo maravilhoso. Existia uma utopia, né, em relação à internet, que era esse campo maravilhoso de compartilhamento de conhecimento, onde você pode descobrir e baixar músicas de tudo quanto é canto, adquirir todo tipo de conhecimento. E ainda tem isso, claro, mas a nossa relação com a internet ela é muito moldada a partir de determinadas empresas, né? E eu acho que isso é um assunto importante da gente tratar, sabe? É o capitalismo que está ali, Exato. né? Não é mais um campo de liberdade, como era. Porque era uma promessa, né? Sim. Da liberdade, a internet. Então, de novo, a gente voltou para o mesmo lugar. A mesma relação com a televisão única que tinham, sei lá, nos anos 50. Então... É uma inquietude muito pertinente de você trazer sempre esse de assunto. trazer sempre, muito porque ele é um necessário. assunto muito vivo, né? E ele continua muito vivo. Cada assim. vez agora, então, né, com o que tem acontecido com a internet, com o Total. ChatGPT e todas as realidades. E pós-pandemia também, e no Brasil também, que é um lugar que não investe tanto em lugares públicos, então as pessoas elas são muito obcecadas por rede social, então, porque para muita gente, né, porque, sei lá, pelo menos aqui em São Paulo, né, eu posso falar por São Paulo, mas tem um pouco essa coisa de que tudo que você faz, a maioria das coisas que você tem para fazer em São Paulo são pagas. Né? Tipo, você sai e você paga. Não tem tanta praça, não tem tanta... Parque, né? né? Não tem nem cadeira para sentar no meio da calçada paulista, né? Tipo, tem uma calçada enorme, não tem banco para as pessoas sentarem. Então... O lazer das pessoas virou a internet. a maneira delas se conectarem umas com as outras. Só que isso tudo mediado por uma empresa que ainda assim tá te comprando e te vendendo o tempo inteiro, né? Assim, então esse tema me interessa muito. E ainda agora teve essa coisa de manipulação de dados, de fake news. E, cara, e a manipulação... Que entrou na política, entrou em tudo, né? Entrou na música, entra em todos os lugares, né? Eu acho que... E entra de um jeito que é muito ardiloso, assim, também. Principalmente para os artistas independentes, eu vejo que é um gap muito grande, está muito difícil, né? Eu vejo muita gente reclamando isso, de que está muito difícil você fazer as pessoas acessarem suas músicas, né? Atingir as pessoas. Atingir as pessoas. Isso também tem muito a ver com uma lógica que foi estabelecida de que todo mundo é meio produto, todo mundo é meio protagonista, e todo mundo está buscando engajamento, porque engajamento virou a verdadeira moeda. Só que você não vai... Tipo, se eu fizer um vídeo no TikTok com a minha música,
É muito mais difícil dele engajar do que se eu fizer um vídeo no TikTok, sei lá, fazendo skincare e com alguma música que tá no trend do momento, né? Exato. Então... Que é ali pra viralizar aquela dança, aquela... exato. Que é exatamente, eu acho que o que você vai contra essa maré, né? Exato. E aí um artista independente e outros artistas que vão contra essa maré tem essa dificuldade de atingir o público mesmo. Porque a gente tinha uma cena muito bem unida, assim, acho que tá... Enfim, também eu acho que é isso, tá uma cultura de maneira geral, mas principalmente a cultura independente está se reerguendo agora depois de 4 anos de ataque, né, de um governo atacando a cultura. Então agora a gente está voltando a estar nos próprios pés e tal, mas acho que está precisando de mais diálogo sobre qual a importância. Para que serve cultura, sabe? Cultura não é só entretenimento. Tipo, quando eu aprendi a cantar as músicas do Chico, do Caetano, do Gil, isso me ensinou sobre a história do Brasil, sabe? Me ensinou sobre a ditadura, me ensinou sobre, nossa, tanta coisa. Então, para que serve cultura e como que tem que se dar esses apoios, né? Assim, a gente é muito manipulado, a gente está vivendo essa era da homogeneização do pensamento. E a minha música vai de encontro com isso. Sim. Que bom. Que bom que temos artistas como você que estão questionando esse lugar que a gente está hoje, já vem há algum tempo, né? E também se mantendo contra esse movimento de música só pra... Porque assim, a gente aqui é isso, todo tipo de expressão artística é válida, a gente não tá falando que uma música é ruim e a outra é boa, a gente só tá dizendo que tem uma lógica de mercado, tem tem gente produzindo música para outros fins, né? Exato. Que não educar ou conscientizar, ou todas essas coisas que você falou. Ouvindo Chico e Caetano, eu aprendi sobre a história do Brasil. Sim. Tudo bem, a gente não precisa todas as músicas serem músicas que vão falar sobre a história, sobre a política, mas é muito importante que esse tipo de produção se mantenha e que tenha espaço, né? Total. Porque é a educação do nosso povo. Porque é a liberdade do pensamento também, né? Eu acho que você fazer uma música que não está comprometida com o mercado, que não está comprometida com a indústria musical, você também estar lutando por um pensamento livre. Num momento que tá tudo querendo te manipular, tá tudo querendo te vender, tá tudo querendo te comprar.